Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, hoje faço estes 10 minutos contigo, depois de ontem ter celebrado o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, à vida consagrada, ao sacerdócio. Depois de ontem ter celebrado o Domingo do Bom Pastor. E hoje, neste dia 12 de maio, além de ser um dia que em Portugal tantos se dirigem para Fátima para participar das celebrações, das aparições de Fátima, de Nossa Senhora, aos pastorinhos, porque estamos em maio, o início destas aparições aos pastorinhos. Mas hoje, dia 12 de maio, a Igreja em Portugal celebra a Beata Joana, padroeira também daqueles que vivem em Aveiro, e por isso uma santa portuguesa, e isso também é muito bom. E a Igreja também celebra hoje também outro beato, um pastor, o beato Álvaro del Portillo, um beato que foi aquele que sucedeu a São José Maria Escrivá na condução do Opus Dei. E por isso hoje é dia de celebrar a santidade também, seja pela nossa beata portuguesa, Joana, seja pelo beato Álvaro. Gostava, pois, por isso, em primeiro lugar, de agradecer, uma vez mais, as vocações à vida consagrada, ao sacerdócio, as vocações que nos fazem querer agradecer o facto de haver homens e mulheres que dizem sim ao projeto. Faz lembrar aquele sim que o Papa Leão teve que dar para poder, pois, abraçar também esta missão que ele próprio dizia que queria que fosse uma missão onde sobressaísse Cristo, onde tu estivesses, Senhor. E por isso é muito importante para mim hoje poder agradecer-te, Senhor, o sim que sou chamado a dar e que é sempre um sim novo, um sim renovado cada dia àquilo que é a missão que tens para mim. Senhor, neste dia em que também me falas, pois, de pastoreio, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. É precisamente isso que me vens dizer, Senhor. Por isso, obrigado. Obrigado pelo sim que tantos homens e mulheres dão para responder a este chamamento, porque escutam a tua voz e seguem-me. Porque não é uma voz de estranhos, é uma voz de pastor. E por isso, uma primeira palavra sobre Joana, a nossa beata portuguesa, filha do rei Dom Afonso V, e que, após rejeitar vários pretendentes reais, se decide a ser esposa só de Jesus Cristo e recolhe-se num convento em Odivelas, onde passa depois para Aveiro, um convento em Aveiro, e é na vida, pois, conventual, nessa vida de penitência, de acolhimento e de encontro com os mais desfavorecidos, que se entrega e acaba por falecer aos 38 anos, precisamente neste dia 12 de maio. E depois tornou-se para nós este exemplo de alguém que vos segue, Senhor, que ouve a voz e que, ao contrário dos ladrões, que são uma voz estranha, escutou a tua voz e segue o caminho. Precisamente seguir
É isso que acontece com o Beato Álvaro. O Beato Álvaro del Portillo, que também nos é apresentado hoje como um exemplo de santidade. Também ele que disse que sim a uma vocação. A vocação ao Opus Dei, que mais tarde se concretizou também por uma vocação ao sacerdócio, uma vocação a poder estar no mundo como também servo de Cristo. E por isso é também um sinal bonito. É um sinal de que também o Beato Álvaro depois foi imagem de Cristo no meio de nós. O Beato Álvaro del Portillo, que depois segue as pisadas do fundador do Opus Dei, São José Maria, e que é beatificado em Espanha, e se calhar alguns de nós depois lembramos por isso também da beatificação do Beato Álvaro, pelo menos de conhecer a história. Ele realmente é um homem que também procurou fazer a vontade de Deus, e o Papa Francisco, que não foi à beatificação, ou seja, enviou um cardeal para poder presidir à beatificação, mas o Papa Francisco depois não foi, escreveu uma carta precisamente na altura ao prelado do Opus Dei, e por isso que na altura estava depois a guiar o Opus Dei, Dom Xavier Echevarria, e nessa carta o Papa Francisco diz uma coisa muito bonita sobre o Beato Álvaro. Ajuda mais, sim, dizia o Papa Francisco. O Senhor não nos abandona nunca, sempre está ao nosso lado, caminha connosco a cada dia, espera de nós um novo amor. A sua graça não nos faltará. No coração do Beato Álvaro pulsava o desejo de levar a boa nova a todos os corações. Por isso percorreu muitos países, fomentando projetos de evangelização, sem reparar nas dificuldades, mas movido pelo seu amor a Deus e aos irmãos. Quem está muito unido a Deus sabe estar muito perto dos homens. E isto é magnífico. O Papa Francisco lembrava como o Beato Álvaro, como padre, como membro do Opus Dei, e por isso como também antes numerário, ou seja, aqueles que se consagram a Deus, também no Opus Dei, o Beato Álvaro procurava levar Cristo pelo mundo inteiro, tinha desejo de que a evangelização chegasse. E por isso é bonito também saber que não só o Beato Álvaro foi sacerdote, mas depois foi bispo, foi Dom Álvaro, que esteve à frente do Opus Dei como bispo e que guiou ovelhas, foi pastor. Claro, os padres também são pastores, mas o bispo ainda se nota mais essa dimensão de pastoreio, porque é chamado a conduzir essas ovelhas por onde está, aquelas ovelhas que são entregues, e por isso eu como padre participo dessa missão do bispo, mas o bispo é como que o pai que nos guia, e por isso é que é tão importante termos agora um bispo em Roma, para que também nos sintamos depois com esta presença de um pai espiritual. E o Dom Álvaro foi isso mesmo, foi alguém que dizia mesmo e que tinha esse desejo de levar Jesus, porque amava, dizia o Papa Francisco. Dom Álvaro amou, e por isso é que levava Jesus. 2 testemunhos de santidade, 2 testemunhos de quem quer dizer que sim à vontade de Deus. Senhor, eu não quero andar atrás de vós dos estranhos. Eu lembro perfeitamente quando era miúdo, e a minha mãe e o meu pai diziam que pois, não abrisse a porta a estranhos, porque nós não conhecemos essa voz, não sabemos quem são. E por isso Jesus não pode ser para mim um estranho, e não és um estranho para mim. És alguém que me é próximo, e por isso eu escuto a tua voz. E por isso dá-me o desejo e o ardor, como deste à Beata Joana e o Beato Álvaro, de se dizer que sim, à tua missão, com todo o ardor. E que eu não diga só assim uma vez, mas que eu repita na minha vida diariamente. Senhor, foi isso que a tua mãe também fez. Santa Maria, nossa querida mãe, tua querida mãe, disse que sim ao Pai, neste desejo de fazer sempre a sua vontade. Como Maria, como o Beato Álvaro, como a Beata Joana, que eu diga sim a Deus. E a quem me escuta, pois, olha, se o Senhor te chama a uma vocação, à vida consagrada, ao sacerdócio, se andas inquieto com isso, vai à procura, pede ajuda à igreja, procura um campo vocacional, procura um retiro, fala com um padre, fala com uma freira, procura, porque é assim que no nosso coração se desperta uma vocação. E tal como a Joana, tal como o Beato Álvaro, tal como a Beata Joana, procura dizer que sim. Pois é assim que Deus nos espera, é assim que Deus nos quer. Digamos sempre, contigo, Senhor, sim à vocação.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.